Como eu aprendi espanhol! Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Bruna, brasileira que mora aqui no Chile, e vocês têm me perguntado sempre como que eu aprendi espanhol para poder trabalhar aqui. Antes de ver esse vídeo, já vou te pedir para curtir, para se inscrever no canal e pode deixar seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida. Pra quem não sabe, aqui no Chile eu sou professora de espanhol, já deixei alguns vídeos pra vocês aqui falando quanto que eu ganho, falando também como que eu consegui esse trabalho. Mas vocês sempre me perguntam, ai, eu não sei espanhol, como é que eu faço? Como que você aprendeu? Hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência. Gente, é minha experiência. Outras pessoas podem ter tido outras, aprendido de formas diferentes, mas eu vou compartilhar com vocês como que eu aprendi e como que hoje eu sei pra poder dar aulas aqui em espanhol. Bom, a minha história com o espanhol, ela começa há muitos anos atrás. Pra quem não sabe, eu tenho 31 anos e desde pequena eu sempre gostei muito de espanhol. Então, na escola que eu estudava, tinha aulas de espanhol, igual de inglês, né? Inglês e espanhol. E não era, obviamente, aquela aula, né, aprofundada no conteúdo. Eram umas coisas básicas, né? A gente aprendia palavras, iglesia, cantava música para bailar la bamba, né? O clássico. Então, era isso que eu aprendi. Mas, quando eu entrei na adolescência, eu tive muita vontade de querer de aprender mais. E aí surgiu a vontade de estudar medicina. Quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhei durante um ano como algo que a gente chama de coportor na igreja que eu frequento. A gente vender livros para conseguir juntar dinheiro para ir para a faculdade. Então eu terminei a faculdade, eu terminei o ensino médio e fui trabalhar um ano porque eu queria fazer medicina. E eu queria fazer medicina em uma faculdade na Argentina. Mas eu não sabia espanhol, não tinha ideia de como poder estudar em espanhol. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar, a ler livros em espanhol. Eu fui para a Argentina na época, comprei alguns livros em espanhol e comecei a ler. Eu lia, eu entendia? Não entendia. Mas eu lia, escutava música em espanhol, mesmo não entendendo. Eu continuava lendo, eu continuava escutando as músicas em espanhol. Durante esse ano que eu trabalhei vendendo livro para poder estudar medicina, eu fui lendo os livros em espanhol, escutando música mesmo sem entender. Quando terminou esse ano que eu fui para a Argentina para começar a medicina, eu não entendia, eu chegava e era terrível, eu não entendia o que eles falavam. Para mim era muito difícil. Só que o que eu percebi? Como eu tinha lido tanto, mesmo que eu não entendia as palavras, na vivência, escutando todos os dias as pessoas falando, eu começava a relacionar, falava, eu acho que isso que ele tá falando significa tal coisa, porque eu li e lá no livro tinha aquele contexto específico. Então, aí meu cérebro começou a fazer essas relações. Não era algo proposital, era natural. Meu cérebro automaticamente fazia essas relações das palavras que eu tinha lido com o que eu estava escutando. Foi do dia pra noite? Não foi. Cheguei na Argentina e comecei a entender. Levou um tempo. Eu acredito que pelo menos uns 2, 3 meses para eu entender. Agora, para eles me entenderem, demorou um pouco mais. Demorou um pouquinho mais. Acho que uns 6 meses para eles entenderem o que eu falava, assim, bem. Ainda misturava palavras em português com palavras em espanhol. Mas esse foi meu primeiro contato. Estudei medicina durante um ano. E eu demorei muito na faculdade, eu não entendia. Eles falavam na parte de física, onde tinha matemática, falavam laex. E eu, meu Deus do céu, o que é laex? Eu passei meses sem entender o que era laex e eu não conseguia entender o conteúdo. E depois de meses eu fui entender que laex era o x. Quando a gente vê em matemática, né? O x do quadrado, o x do não sei o que, era laex. E eu demorei muito para conseguir entender isso. Bom, como vocês sabem, não sou médica, não terminei a faculdade de medicina, mas aprendi um pouco de espanhol. Voltei para o Brasil, fiz pedagogia. E durante a faculdade de pedagogia, eu mantinha um contato com as pessoas que eu conheci na Argentina, a gente se escrevia. Eu também entrei em muitos aplicativos, desses que, nem sei se isso hoje em dia existe mais, mas esses aplicativos de conversa. E eu entrava e falava com pessoas, assim, do mundo todo, tanto em inglês como em espanhol, porque eu queria aprender inglês também. Então, entrava ali e começava a conversar. Conversava, não sabia o significado de uma palavra, buscava no Google. Nunca fiz tradução de texto inteiro, porque, gente, isso não funciona, tem que ser por palavra. Então, comecei ali, beleza, escrevia, fui mantendo contato. E já quando eu tava na faculdade,
me apareceu uma oportunidade para ser professora voluntária no Uruguai. Eu fui no segundo ano de faculdade, fui para dar aula no Uruguai. Meu espanhol não era muito bom nesse momento, porque eu tinha aprendido um pouco na Argentina, mas não era muita coisa. Quando eu cheguei lá, novamente, precisei aprender e mesma coisa, continuei escutando música em espanhol e lendo livros em espanhol. No Uruguai, meu cérebro automaticamente ele já foi relacionando, lembrando que eu tinha escutado na Argentina e dei as aulas. Não sabia tudo, então o que eu fazia como professora? Eu tinha uma turminha de pré lá no Uruguai, então de repente eu não sabia como é que falava tesoura. Eu pegava a tesoura e falava: Hola niños, quem sabe como se chama isto? Quem sabe como que é o nome disso? E aí eles falavam: tijera! Isso, muito bem, muito bem. E era assim que eu fui aprendendo várias palavras no contexto da educação. Eu aprendi porque era o que eu estava ali convivendo o tempo todo. Terminou meu ano no Uruguai, voltei para o Brasil, terminei a faculdade. E durante esse período que eu estava terminando a faculdade, já no Brasil eu trabalhava em uma escola, dava aula também para uma turma de pré. E lá a professora de espanhol da escola ficou grávida e ela precisava entrar no período ali de atestado do pré-natal e do pós-natal. E como a escola sabia que eu já falava um pouco de espanhol, eles perguntaram se eu podia pegar as aulas dela. Eu, como sou bem doida e pego tudo, eu falei: vamos lá, pode ser. E aí foi nisso que eu comecei a dar aulas de espanhol, mas como idioma estrangeiro, não como idioma nativo, como o que eu faço hoje aqui no Chile. Então, lá eu comecei a dar as aulas de espanhol. Foi fácil? Não foi, gente, porque eu não sabia, não tinha conhecimento da parte gramatical, eu sabia falar, já nesse momento eu já sabia falar, mas eu não tinha conhecimento da parte gramatical, a parte de estrutura do idioma. E então, como que eu fui fazendo? Eu ia estudando os livros que eu tinha aqui, eu fui estudando os livros que os alunos tinham e estudava o conteúdo, passava o conteúdo, estudava e passava. E foi assim até que casei com meu esposo chileno, começamos antes de casar, né, obviamente, namorar. E a primeira vez que eu vim no Chile foi um pouco difícil, porque eu falava espanhol, mas assim, gente, saber falar espanhol não significa que todos os países de fala hispana você vai escutar a mesma coisa, porque os sotaques são muito diferentes. A mesma coisa no Brasil, quando a gente, sei lá, uma pessoa do sul que vai pro norte, ou uma pessoa do norte que vai pro sul, vai ter palavras que existem que falam no norte que não falam no sul. Por exemplo, no sul, né, no Rio Grande do Sul, brigadeiro é negrinho, né? Beijinho é branquinho. Então, se você vai no sul e fala, eu quero um negrinho, no norte fala, eu quero um negrinho, eu quero um branquinho, eu quero um cacetinho. São palavras que não existem, né? No Paraná, eu sou paranaense, a gente não usa essas palavras, né? Lá onde eu moro, a gente fala mandioca. E tem lugares que vai falar macaxeira, aipim. Então, esse tipo de palavra também acontece no Chile. Na Espanha, no Peru, no Uruguai, na Argentina. Tem palavras diferentes dependendo do lugar que a gente tá. Então, quando eu cheguei no Chile, tinha muitas palavras que eu não conhecia. Tinha palavras que eu escutava e falava: meu Deus, o que eles estão falando? E além disso, o sotaque na hora de falar rápido. Então, eles falam muito rápido. E o chileno, ele tem uma particularidade que é bem específica deles. Eles pronunciam muito mal os verbos. Eles não pronunciam o verbo corretamente. Então, por exemplo, o verbo querer, em espanhol, se eu vou perguntar para alguém se ela quer alguma coisa, eu falo... ¿Quieres comer? Então eu falo quieres, né? Mas o chileno, ele não fala quieres. O chileno, no geral, ele fala queri. Então ele abrevia o verbo e ele termina o verbo com aí. Queri. E aí a gente fica perdido, né? A gente que chega, que não entende, fica perdido. Mas com o tempo também eu fui me acostumando, fui me adaptando com o espanhol. Gente, entendo tudo hoje? Nem sempre, às vezes tem alunos, principalmente os alunos adolescentes, que eles falam um idioma que além de ser espanhol, é um idioma próprio deles. Então, às vezes eu não consigo entender, eu tenho que perguntar de novo, eu tenho que escutar, tá bem atenta, mas é parte da rotina, é normal. Nossa, Bruna, mas como é que eu faço? Eu nunca tive nenhum contato com o espanhol. Gente, ninguém aprende da noite pro dia. Todo mundo que aprende um novo idioma aprende
todo dia um pouquinho, e leva um processo, leva meses. Se você tá aí no Brasil, tá vendo esse vídeo, você quer ir, sei lá, nem só aqui pro Chile, mas você quer ir pra Espanha, quer ir pra Inglaterra, quer aprender outro idioma, você precisa estudar. Usa tudo que tem disponível. Usa Duolingo, usa música, livros, lê. Não tem como a gente aprender assim do dia pra noite com uma fórmula mágica. A gente precisa estudar. Cada um tem uma maneira de aprender. De repente você vai aprender escutando. Tem gente que só... Meu esposo, ele é muito auditivo. Ele escuta algo em outro idioma e ele entende. Ele vê animes e ele consegue entender o que eles estão falando em japonês, só de escutar. Mas eu já não, eu escuto, eu leio, eu escrevo, então dessa maneira a gente vai aprendendo. O importante é vocês não desanimarem, o importante é, se vocês querem ir para outro país, vocês já começarem a aprender o idioma, todo dia um pouquinho. Gente, parece besteira, mas Duolingo ajuda muito para vocabulário, sabe? E se você tem medo e fala, meu Deus, mas eu não sei falar, eu não consigo entender, eu até conheço o significado de algumas palavras, mas eu não entendo, vai e chegando lá, você vai conseguir, principalmente escutando as pessoas falarem, você vai conseguir ir se apropriando cada dia mais sobre o idioma. Pessoal, é isso. Essa é a minha experiência com o espanhol. Eu espero que vocês possam sentir... sei lá, vocês se sintam ajudados de alguma maneira. Se vocês tiverem alguma dúvida, de repente, no que eu falei aqui, surgiu alguma dúvida pra vocês, deixa aqui nos comentários também, alguma sugestão de vídeo. Às vezes eu demoro um pouquinho pra postar, porque, vocês sabem, minha vida é muito corrida, tenho uma bebê pequena, trabalho fora, então, às vezes é meio corrido, mas eu leio tudo que vocês escrevem. E, em algum momento, eu vou postar aqui pra vocês, pra tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo. Se você não curtiu, curte aqui, por favor, para me ajudar. Compartilhe esse vídeo com alguém que pode também ser necessário. E até mais.